Apocalipse 14. O Cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz que arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estavam contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram contemplados, para primícias, para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamavam o juízo de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizem com uma grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que faz o céu e a terra, e o mar, e a fonte das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: cai, cai Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber o vinho o vinho da ira da prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado ao cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, aqui esta é a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a sua fé em Jesus. E houve uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descansar dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. A ceifa e a vindima. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com uma grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. E já vinda a hora de cegar, porque já seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz
ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vinde-ma aos cachos da vinha da terra, porque já a sua uva estão maduras. E o anjo meteu a foice à terra e vindimou a uvas da vinha da terra e lançou-no no grande larga da ira de Deus. E a larga foi pisada sobre a cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 15. Os 7 anjos com as taças da última praga. E vi outro grande e admiráveis sinais no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar do vidro, e tinha a harpa de Deus, e cantavam os cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos se manifestos. E depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestindo linho puro e resplandecente, e cingidos como cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 sarvas de ouro, cheias da ira de Deus, porque vive para todo o sempre. De Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos.